Separou-se do narcisista? Seu plano de blindagem. Você acredita que assinar o divórcio é o fim do pesadelo? Infelizmente, a ciência e a prática jurídica mostram o contrário. Para uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, a separação não é um adeus, é uma declaração de guerra. O abuso apenas muda de forma. Se você saiu de casa, mas sente que o cerco está se fechando de maneiras que você nem consegue explicar, este vídeo é o seu mapa de sobrevivência. Olá, eu sou Curti Mendonça, sou médico, neurocirurgião, neuropsicanalista, sou também processualista civil e especialista em narcisismo maligno, autor deste livro, Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos, disponível na Amazon. Hoje vamos tratar de um tema que exige precisão cirúrgica. O seu plano completo de proteção pós-separação de um narcisista. Muitos pacientes que eu atendo chegam com a falsa sensação de que, ao sair fisicamente do ambiente abusivo, o problema foi resolvido. Mas, estatisticamente falando, pós-separação, é o momento de maior periculosidade, tanto física quanto emocional e financeira. Quando o narcisista perde o controle sobre você, ele entra no que chamamos de colapso narcísico ou fúria destrutiva. Ele precisa recuperar esse controle e fará isso através do sistema judicial, das finanças e, tragicamente, dos próprios filhos. Neste vídeo, vamos integrar protocolos de segurança, neurociência e estratégia jurídica. Você vai aprender a identificar os riscos imediatos de perseguição, como se defender do charme forense nos tribunais. Implementaremos juntos um plano de blindagem em 5 passos práticos. Se você busca paz, precisa se preparar para uma tempestade antes que ela chegue. Vamos começar. Em primeiro lugar, precisamos ajustar a sua expectativa. O narcisista não processa o luto da separação como um adulto saudável. Para ele, você não é uma pessoa que partiu. Você é uma posse que fugiu. Isso desencadeia uma necessidade patológica de punição. Nos primeiros meses, você deve esperar o inesperado. Não estamos falando apenas de tristeza ou raiva comum. Estamos falando de uma campanha sistemática para desestabilizar sua nova vida. O objetivo do narcisista agora é provar que você é incapaz de viver sem ele. Ele quer que você falhe financeiramente, emocionalmente e como pai ou como mãe. Entender isso não é ser pessimista, é ser estrategista. Se você espera bom senso ou acordos amigáveis de alguém com perfil narcisista, você já entra na negociação perdendo.
A partir de agora que você se separou, cada interação deve ser vista como um movimento em tabuleiro de xadrez, onde o outro lado não segue as regras. Vamos falar dos riscos que aparecem logo na primeira fase pós-separação. A perseguição digital e a destruição de reputação. O narcisista precisa controlar a narrativa. Se ele não pode mais controlar você, ele tentará controlar como os outros veem você. Isso é o que chamamos de campanha difamatória. Ele vai antecipar histórias, muitas vezes projetando em você o que ele fez. Ele dirá que você, vítima do narcisista, é a pessoa abusadora, a instável, a louca. Pós-separação, muito cuidado com os intermediários, os macacos voadores. São amigos em comum ou familiares que o narcisista manipula para espionar você ou levar recados. Eles podem parecer preocupados, mas são agentes de informação. Além disso, temos o stalking digital. Você sabia que muitos ex-parceiros usam aplicativos espiões, senhas antigas de nuvem ou até rastreadores em carros para monitorar seus passos? A higiene digital que veremos no plano de 5 passos não é opcional, é vital. O risco aqui é você reagir atabalhoadamente se você explode publicamente para se defender das mentiras. Você dá a ele exatamente o que ele quer. A prova de que você é a pessoa desequilibrada. O silêncio estratégico é sua melhor defesa inicial. Agora entramos na zona de maior perigo institucional. O tribunal, o judiciário. Existe um fenômeno que você precisa conhecer: o charme forense. Narcisistas são mestres em causar uma boa primeira impressão. No tribunal ele estará calmo, bem vestido, articulado e parecerá vítima da situação. Ele usará a calma dele para contrastar com a sua reatividade. Lembre-se, você está no trauma da relação narcisista. Transtorno do estresse pós-traumático complexo. Você pode chorar, gaguejar, se exaltar. O juiz, infelizmente, vai interpretar sua reatividade, sua dor como instabilidade e a frieza do narcisista como competência e equilíbrio. Pós-separação do narcisista, prepare-se para o estrangulamento financeiro. É comum que o narcisista oculte bens, esvazie contas conjuntas ou pare de pagar pensões abruptamente para forçar você a voltar ou a aceitar um acordo ruim no desespero. A inversão da narrativa jurídica real. Ele pode acusar você de alienação parental antes mesmo de você saber o que isso significa. Por isso, sua defesa jurídica precisa ser especializada. Um advogado que não entende de narcisismo pode, sem querer, ajudar o abusador ao sugerir mediações que nunca funcionarão. Se você se separou de um narcisista e existem filhos comuns, o contato zero total é impossível.
Aqui entra o conceito de coparentalidade. Com pessoas razoáveis, existe uma coparentalidade convergente. Os dois pais daquela criança que se divorciam seguem suas vidas, constituem outras famílias ou ficam solteiros, mas tem uma interseção, uma convergência naquilo que é para o melhor interesse da criança. É uma coparentalidade saudável, convergente. Isto acontece entre pessoas normais, eu conheço vários casos, mas quando você está lidando com um dos cônjuges que é uma personalidade caótica, dramática, altamente conflituosa, e há separação, o divórcio, esta pessoa altamente conflituosa, ela é hostil, ela é da oposição sistemática. Então, não há uma coparentalidade saudável com o narcisista. O narcisista sempre empreenderá o jogo de ser do contra. Não há possibilidade de uma coparentalidade convergente quando o ex-cônjuge é narcisista. Haverá, se você empreender nessa expectativa, uma coparentalidade divergente. Tudo que você quiser fazer até o fim da sua vida, para o bem do seu filho, o narcisista vai fazer o contrário. O que é possível, e eu ensino aos meus pacientes, nesses 11 anos em que eu tenho atendido pacientes vítimas de narcisistas malignos, em vários contextos existenciais, e existem narcisistas homens e narcisistas mulheres, é a parentalidade paralela. Eu ensino meus pacientes a compartimentalizar o caos, criar uma zona blindada em que esse pai ou essa mãe saudável vai ter uma referência saudável, vai ser o referencial de suporte, de amparo, o referencial acolchoador, amortecedor e educador desta criança. Enquanto o outro lado caótico vai bombardear até o fim dos dias para prejudicar a paz do ex-cônjuge, inclusive para prejudicar a educação da criança do filho comum, como forma de desestabilizar o ex-cônjuge. Porém, eu ensino os meus pacientes a compartimentalizar o caos, de forma que os meus pacientes aprendem a criar essa zona blindada de segurança para os filhos, garantindo um referencial seguro. E durante o desenvolvimento psiconeurobiológico desta criança, se ele tem um referencial seguro, isso vai ficar marcado aqui no cérebro impulsivo emotivo, subconsciente para a vida toda. Ainda que o outro lado seja destrambelhado, mas é possível que um lado proteja, seja o referencial seguro, ainda desde bebê. E à medida que a criança vai crescendo, ela vai percebendo qual é o lado seguro, de confiança, com quem ela pode contar de verdade, qual é o lado que tem valores nobres para o bem desta criança e qual é o lado caótico, criador de drama, de caos, que trata a criança como um instrumento num tabuleiro de xadrez de uma guerra dos 100 anos, infindável. Portanto, não existe possibilidade de
coparentalidade saudável com o narcisista. Infelizmente, na cabeça dos teóricos da Torre de Marfim, ainda na mente dos teóricos do poder público e de certas linhas de pensamento de saúde mental, todo mundo é passível, está disponível para um acordo saudável e uma coparentalidade saudável. Lê do engano. Se um dos pais é narcisista maligno, há que se blindar o ex-cônjuge o melhor possível do abalo pós-separação do elemento caótico narcisista e estimular este ex-cônjuge equilibrado a fazer a maior e melhor proteção e referência possível dessa criança. Porque é este ex-cônjuge, este pai ou esta mãe, que garantirá um referencial seguro para esta criança desde cedo e que esta criança levará para a vida toda, inclusive evitando que, protegida do caos, 7 dias na semana, 24 horas por dia, já que tem convivência com um dos pais equilibrado, ainda que haja guarda compartilhada, ainda que haja guarda unilateral, a criança vai conviver com o elemento caótico, mas convivendo predominantemente, ou ainda não igualmente, mas convivendo com um dos pais, pai ou mãe, equilibrado, evita que as áreas cerebrais do controle emocional desregulem por completo. Ao contrário, este pai ou esta mãe saudável vai ajudando a regular todas as áreas cerebrais que precisam ser reguladas ao longo do desenvolvimento. A área do medo, a amígdala do lobo temporal, a área da validação, núcleo accumbens, a área do bem-estar social e gosto da vida, córtex cingulado anterior, a área das referências de vida, dos hábitos, dos costumes, dos automatismos, corpo estriado, e o amadurecimento da tomada de decisão e do crescimento saudável dessa criança, córtex pré-frontal. Portanto, há sim possibilidade de uma parentalidade paralela que poupe a criança de um dos pais narcisistas, atabalhoados, estabanados ou mesmo frios, seja qual for o grau de malignidade e sofisticação do outro lado do espectro narcisista. Na parentalidade paralela com o ex-cônjuge narcisista, esqueça a ideia de criar juntos de festinhas de aniversário compartilhadas. Isso é para divorciados saudáveis. Com o narcisista, o objetivo é reduzir o conflito, blindando o cérebro desta criança. É o cuidador, amortecedor, referencial, valorativo, afetivo, existencial dessa criança. Separado, divorciado de um ex-narcisista, pai ou mãe de seu filho, use o método SOCA, sereno, objetivo, curto e assertivo. Não justifique, não argumente, não se defenda. Tudo que tem que ser feito, transmitido, tem que ser de forma serena,
objetiva, curta e assertiva. Nada de justificar mérito sobre o que o narcisista sempre criará uma roda do rato e uma salada de palavras para desestabilizar você. Se você se separou ou se divorciou de um narcisista maligno, é certo que ele fará a sua caveira, alienação parental, tentará transformar a criança em uma arma, falando mal de você, comprando o afeto da criança com presentes caros, ou fazendo a criança se sentir culpada por amar você. A melhor defesa não é falar mal do narcisista para a criança, é ser o porto seguro emocional. A criança precisa sentir que sua casa é o lugar de paz, consistência e verdade. A longo prazo, a verdade prevalece. A verdade é coerente, consistente e resistente ao tempo. Antes de passarmos para o plano de blindagem pós-separação em 5 passos, se você tiver achado que este vídeo agregou, que este conteúdo baseado em neurociência e em direito e em experiência prática, tratando vítimas de narcisistas malignos há 11 anos, eu tenho 36 anos de medicina, 11 anos dedicados especificamente a tratar vítimas de narcisistas malignos, sejam homens, sejam mulheres, em família, no ambiente de trabalho, religioso, entre colegas, sociedades. Se você acha que este conteúdo agregou, deixe o seu like aqui no canal, ative o sininho, se inscreva. Se você não sabe, isso faz com que o YouTube interprete que este vídeo é um conteúdo recomendável para outras pessoas. Então, deixe seu like, deixe seu comentário, inscreva-se no canal, compartilhe para que outras pessoas possam receber, encaminhadas pelo YouTube, o conteúdo desse vídeo, porque existem milhares de pessoas presas na teia narcisista, mesmo pós-separação. E se você quiser o complemento mais aprofundado deste vídeo, recomendo que você assista aqui no meu canal. O vídeo eu vou deixar na tela final e aqui na descrição do vídeo. Como o cérebro do narcisista reage quando você escapa de vez. É uma aula indispensável. Vamos agora aos passos de blindagem pós-separação. Plano de blindagem pós-separação do narcisista. Passo 1. Contato zero absoluto ou minimizado, se há filhos. Se não há filhos, é bloqueio total. Se há, a comunicação deve ser através de e-mail, aplicativos monitorados pela justiça ou através dos advogados. Seja desinteressante em não demonstrar nenhum suprimento narcísico, seja positivo. Amor, admiração, tentativa de conciliação ou ódio, raiva, vingança, indignação. Não dê suprimento para o buraco negro narcísico. Sobre o que é o contato zero, real, verdadeiro e definitivo, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o contato zero definitivo,
prescrito por um médico especialista em tratar vítimas de narcisismo maligno. Vou deixar o link dele aqui na descrição também. Passo 2 do plano de blindagem pós-separação. A documentação implacável. Monte um dossiê físico e digital. Prints não bastam se não estiverem organizados. Crie um diário de ocorrências. Data, hora, o que aconteceu, quem testemunhou. Se ele atrasou a devolução da criança, anote. Se ameaçou, salve. A memória falha sob estresse, o papel não. Passo número 3 da blindagem pós-separação do narcisista. Higiene digital. Mude todas as senhas. Ative a verificação em 2 etapas. Revise os dispositivos conectados na sua conta Google ou Apple. Desative a localização do celular. Bloqueie os macacos voadores nas redes sociais. Se possível, troque de número de telefone e dê um novo apenas para pessoas de extrema estrita confiança. Você precisa de um suporte médico, psicológico, econômico, jurídico que entenda de abuso narcisista para não ser revitimizado. Precisa de profissionais que entendam de tudo isso, pois acordos com narcisistas sempre são descumpridos. Sempre o narcisista descumpre o acordo, porque não existe acordo bom com pessoas más. E o narcisista é um perverso por escolha, vocação e deleite. Passo 5. Blindagem financeira. Não existe liberdade real sem dinheiro neste mundo. Separe as contas imediatamente. Tire seu nome de contas conjuntas ou cartões adicionais. Faça um levantamento de dívidas que podem ter sido feitas em seu nome. Tenha uma reserva de emergência em um banco que ele desconheça. Para meses, dinheiro é liberdade. Se você se separou, divorciou de um narcisista, nunca se arrependerá de ter feito um planejamento estratégico antes. Porque se você acha que pensou em tudo, o narcisista será capaz de dar o golpe mais baixo do que você jamais imaginaria. Portanto, é preciso ter um plano médico, psicológico, econômico e jurídico. Mas a parte mais importante de um plano é ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano. Por isso que você precisa de equipe especializada para montar todas as possíveis retaliações que certamente acontecerão se você ousar romper com o narcisista, porque na cabeça do narcisista você é propriedade dele. E só ele tem o direito de jogar você no lixo quando você não servir para nada. E você não tem direito algum de largá-lo, porque ele é o seu dono. É assim que pensa o narcisista maligno, que é um condutopata perverso. Mesmo com o plano, fique atento aos sinais de escalada. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Se o narcisista sentir que perdeu o controle, ele vai tentar puxar você de volta com promessas de mudança, choro, declarações de amor. Hovering, não caia um ciclo. A fase da lua de mel do retorno com o narcisista é curta e
a destruição é sempre pior e mais brutal. Por outro lado, se ele perceber que o charme não funciona, ele vai escalar a agressividade até o ponto de ser física. Se você sentir medo real, confie no seu instinto. Tem um plano de fuga, deixe documentos essenciais na casa de alguém de confiança, tem um número de emergência à disposição, tenha uma rede de apoio, grupos de apoio locais e mantenha um aplicativo de mensagens com seu advogado sempre limpo de conversas triviais, apenas nos fatos. Eu sei que tudo isso parece muita informação para processar sozinho. Cada caso de separação com o narcisista tem nuances específicas. O tipo de manipulação financeira, a idade dos filhos, o grau de periculosidade dele. O que eu lhe dei aqui é um mapa geral, mas a batalha é vencida nos detalhes do terreno. Um erro na estratégia jurídica ou na comunicação inicial pode custar anos de paz. Se você sente que precisa de um olhar clínico sobre o seu caso concreto para desenhar este plano de blindagem adaptado à sua realidade exata, eu convido você para uma avaliação inicial. Não tente jogar esse jogo macabro sozinho contra alguém que joga sujo a vida inteira. Se você quiser acompanhamento pessoal diretamente comigo sobre o seu caso concreto, eu realizo consultas online em neurologia, neurocirurgia, neuropsicanálise e suporte psicoemocional e jurídico para vítimas de estresse tóxico e relacionamentos altamente conflituosos. O WhatsApp está na descrição. Eu emito notas fiscais como despesa médica, sou médico, reembolsáveis no imposto de renda ou planos de saúde. Pare de buscar ajuda em fontes rasas e improdutivas. Papagaios meros repetidores do que vem na internet. Seu cérebro e sua mente são complexas e preciosas demais para você entregar nas mãos de qualquer um. Vamos blindar sua vida, sua mente e seu futuro. Lembre-se, a separação é o começo da sua cura, não é o fim da sua história. É um caminho duro, sim, mas do outro lado existe uma versão de você que é livre, forte e, o mais importante, serena e plena. Mantenha-se firme no plano. Respire. Você não está mais sozinho. Vejo você na consulta ou no próximo vídeo. Um grande abraço.